Olá, meus amigos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Entrem, fiquem à vontade a casa de vocês e que Deus vai nos abençoando aí a cada dia, que Ele venha abençoar a sua vida, a minha vida, nos dando aí saúde, muita prosperidade em todas as áreas e sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje nós vamos aqui começar, dar início aí, esse novo horário aí, com este tema. Este versículo bíblico está localizado aí no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Este vai ser o nosso versículo de hoje, que vamos explanar, que vamos entender. Você sabe muito bem que para você conhecer alguém, você precisa conviver com aquela pessoa. Você precisa conhecer ela de perto, ele de perto. Aqui eu estou fazendo uma metáfora, estou aqui fazendo uma simbologia para você entender que para que nós conheçamos uns aos outros, precisamos nos relacionar, precisamos conviver, conversar, para nós podermos aí ter um pouco de intimidade. Que às vezes você acha que conhece alguém, mas na verdade você não conhece. Você só conhece a persona daquela pessoa, você conhece... Quando eu estou com você, você me conhece como uma pessoa. Mas eu quero saber se você me conhece dentro da minha casa, dentro do meu ambiente familiar, se eu tenho um bom testemunho no meio da minha família. Não para mostrar para eles que eu sou boa, que eu sou uma pessoa que eu dou testemunho, não. Mas no sentido de que você é realmente aquilo que você fala que você é, né? Não tratar mal as pessoas lá de fora e trata mal os de dentro de casa. Porque existem muitas pessoas que elas tratam bem as pessoas de fora e maltratam a família. Então não pode ser assim. Temos que tratar bem a família da gente, os amigos, os conhecidos, todas as pessoas ao nosso redor, tá? Para que as pessoas lá de fora vejam que nós realmente somos aquilo que falamos. Porque às vezes a gente mostra uma coisa nas redes sociais ou nas nossas mídias sociais aí, mas não é na verdade aqui. Então vamos realmente ser sinceros aqui. Nós precisamos conhecer cada dia mais a nós mesmos e aprender cada dia mais a conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo a Ele, porque é muito importante. Então, para nós já darmos início, eu quero dizer para você que se você quer conhecer ao Senhor, primeiramente você precisa acreditar que Ele existe, que é Deus. Você precisa entregar ao seu coração ao Senhor, a Ele, e você precisa estar diretamente ligado com Ele e ir na direção dEle, cada dia mais vivendo aí ao lado dEle, lado a lado. Vamos lá. A declaração conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor é um convite que fala sobre a necessidade de adquirir conhecimento revelado do Senhor. Essa frase está registrada aí no livro do profeta Oséias. Foi o que eu acabei de ler para você no início. E o que parece é que faz parte aí de um livro que tem um tipo de cântico de arrependimento. Mas é verdade que esse versículo está dentro de um texto de difícil interpretação. Bons expositores bíblicos se dividem quando o propósito dessa declaração, embora todos concordem com a sua máxima e absolutamente verdadeira, ou seja, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, deve ser um objetivo comum a todo cristão verdadeiro. A frase, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, traduz uma declaração hebraica que enfatiza o esforço ou dedicação de alguém em procurar conhecer o Senhor. A palavra prossigamos, por exemplo, traduz um vocábulo que traz a ideia de perseguir. Por isso que algumas traduções, como a Nova Versão Internacional, NVI, traduzem essa frase assim: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Quando foi dito, conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor, o profeta Oséias estava num período muito complicado da história do povo de Israel.
Muitas pessoas estavam abraçando a apostasia, promovendo o culto a Baal, ao invés de olharem para o Senhor como o soberano, provedor. Os israelitas estavam olhando para um falso Deus, com letra maiúscula, cananeu, como a razão da fertilidade e a prosperidade que desejavam. E quem era esse Deus? Era o Baal. Vamos saber quem é esse Deus Baal? Baal era o principal Deus, com letra minúscula, do panteão dos cananeus. Baal significa Senhor, amo ou possuidor, ou marido. Essa palavra hebraica passou a designar o Deus com letra minúscula, semita, da tempestade, Haddad, mas também outras divindades locais eram chamadas aí de Baal. A adoração a Baal foi um grave problema em Israel durante parte do período do Antigo Testamento. Enquanto os líderes religiosos de Israel não se mostravam motivados a combater a idolatria, a corte israelita também estava constantemente envolvida em corrupção e injustiça. A palavra que define bem todo o ambiente era a imoralidade espiritual, social e etc. Foi nesse contexto que Deus levantou o profeta Oséias para denunciar a infidelidade de Israel. Inclusive, a própria vida familiar de Oséias serviu como a analogia do relacionamento entre o Senhor, o marido bom de Israel, e a esposa infiel. Então, Oséias profetizou sobre o juízo de Deus, que inevitavelmente cairia sobre a nação, sobre a causa do pecado. Isso se cumpriu por ocasião do exílio após a queda de Israel. Segundo aí os estudiosos que adotaram aí as diferentes interpretações de conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, essa declaração está inserida assim. Na verdade, praticamente todo o livro de Oséias é considerado de difícil interpretação. Alguns entendem que essa declaração é uma conclamação pelo próprio profeta com o objetivo de fazer com que o povo se voltasse novamente para o Senhor. Nesse sentido, a ideia era enfatizar a necessidade do arrependimento e convenção para que Deus pudesse responder com misericórdia e sarar as feridas da nação. Já outros entendem que a declaração conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor não é apenas um convite de Oséias, mas de todos os israelitas piedosos que resistiam no meio aí do restante do povo depravado. Como na primeira interpretação, a esperança de cura, se o povo impetinente abandonasse o seu pecado e se dedicasse ao conhecer mais e mais ao Senhor, seria melhor para eles. Mas a verdade é que eles não queriam se aproximar do Senhor, eles eram infiéis. E por fim, há também aqueles que entendem que essa declaração é um tipo de clamor de todo o povo. Diante dos anúncios do juízo iminente de Deus, o povo esboçou aí uma reação na tentativa de escapar do julgamento. Os israelitas sabiam que o arrependimento podia trazer o favor de Deus para eles. Então, nesse sentido, foi que surgiu o cântico do arrependimento, que diz o seguinte, que está escrito aí no livro de Oséias 6:3. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. O problema é que o arrependimento de Israel não foi genuíno. Você percebeu aí que o povo de Israel, eles não se arrependiam genuinamente? Você sabe muito bem
que é tão difícil quando você finge uma coisa que não é, na verdade, aquilo. Quando você finge que está arrependido. Isso é mal até para você mesmo. Isso vai ser mal para as pessoas, porque se você fingir algo, mas lá no seu coração você está sentindo realmente aquilo que está dentro, entendeu? Tipo assim, ó, quando você vai pedir perdão para alguém, você tem que pedir de coração. Você não tem que pedir somente falando assim, olha, eu te perdoo, tá? Vamos deixar isso para lá. Não. Você tem que pedir perdão de coração. Então, o povo de Israel aqui, eles fingiram que estavam arrependidos. E existe também muitas pessoas também nessa forma que eles fingem que estão arrependidos, mas na verdade não estão. Está mais difícil do que já era, porque quando a gente se arrepende, significa uma mudança de comportamento. Significa que você vai mudar para melhor, que não vai preciso ser com força nem por violência. Você vai mudar porque você precisa ficar leve, você precisa liberar o perdão para alguém. Se você continuar fingindo que perdoou, você vai ficar mais doente ainda e é perigoso até acontecer de você ficar com uma doença mortal. Então tenha cuidado, se arrependa de coração. Há quem diga que nós não precisamos nos arrepender. Sim, nós precisamos. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre o que é o arrependimento. O arrependimento é aquilo que você muda o seu comportamento, você não pratica mais aquilo, você não faz mais aquilo. Quando você repete um padrão, quando você repete algo que você diz, segundo o seu pensamento, que você mudou genuinamente, quando você fala, mas lá dentro do seu coração você não realmente fez aquilo que era para fazer, você não se arrependeu. Você não está arrependido. Você continua praticando as mesmas coisas que Deus já falou com você para você não fazer, mas você já continua fazendo, você ainda continua fazendo. E Deus olhou para você e viu, né? Para aquelas pessoas que não se arrependeram, tá? Que a pessoa não se arrependeu dos seus maus caminhos. A pessoa continua fazendo a mesma coisa, praticando a mesma coisa, achando que Deus está se agradando. Então aquele povo não se arrependeu, não teve um arrependimento genuíno. Simplesmente eles queriam viver a vida do jeito deles. Mas não é da vida, do jeito, né, nosso, é do jeito do Senhor, do jeito que Deus quer para nós. A atitude dos israelitas diante de Deus foi hipócrita. E é resultado de derrota. Então, embora o povo estivesse correto ao dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, essas palavras foram apenas da boca para fora. A resposta irada do Senhor parece indicar que essa forma de interpretação deles, esse jeito deles, foi somente um engano. Então é por isso que Deus está te falando, e Deus está falando aqui, cuidado. Não fale coisas apenas da boca para fora. Deus não se agrada de gente hipócrita, não. Deus não se agrada de gente que fica fingindo uma coisa que não é. É como quando Jesus entrou em Jerusalém, todos proclamavam a Jesus dizendo, este é o rei dos judeus. E todo mundo ficou ali, ó, balançando as suas oliveirinhas, balançando ali. E uma certa feita o Senhor disse assim, olha, esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes você fala uma coisa, mas o que está no seu coração é que é realmente aquilo. É o que está lá dentro, é que é a verdade. Não é o que você fala. Falas da boca para fora, palavras da boca para fora não faz sentido. Para Deus não soa como verdadeiro. Deus quer ver realmente o teu coração. Porque palavras podem ser jogadas ao vento. Palavras são palavras. Mas as atitudes, a mudança de comportamento, o arrependimento, ele vem quando você muda, quando você retorna a não fazer aquilo que ia prejudicar você. Que não seja somente um arrependimento da boca para fora, mas que seja verdadeiramente genuíno. Então, o que adianta a gente dizer? Será que realmente nós conhecemos o Senhor? Eu conheço o Senhor. Será que você conhece o Senhor?
Não sirva a Jesus pelo medo, sirva a Jesus por amor. Conheça Jesus, Ele quer ser teu amigo, Ele quer te orientar. Jesus não vai te acusar. Uma certa feita, uma mulher foi apedrejada ali, tentaram, na verdade, apedrejá-la, e Jesus disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Claro, todo mundo é pecador. Não existe esse de dizer, eu não sou pecador. Sim, é pecador sim. E precisa ser liberto por Jesus. E Jesus disse: mulher, vai, não peques mais. E antes disso ele perguntou: cadê os teus acusadores? Vai, mas não peques mais. Jesus disse para ela. Jesus deu a vitória para ela, mas também deu a receita para ela não fazer mais o que estava fazendo. Então é isso que é arrepender-se. É não praticar aquilo que faz mal, não continuar batendo naquela tecla e teimando e teimando e teimando. Deus não se agrada de gente teimoso, não. Então por isso que o arrependimento do povo de Israel foi uma hipocrisia. Cuidado para que você não seja um hipócrita. Deus também não se agrada de hipócritas. Amém? Amém? Então, nós devemos nos comprometer em conhecer ao Senhor. O exemplo de Israel deve servir de alerta a todos nós. O povo estava se deleitando com o seu pecado e pensava que podia enganar o Senhor com uma falsa aparência de piedade. Inclusive, a forma como o versículo bíblico é registrado parece demonstrar que o povo pensava que o favor de Deus em respeito à fidelidade daqueles que se comprometem com Ele era algo mecânico. Em outras palavras, o povo pensava que bastava uma demonstração de compromisso para que automaticamente Deus derramasse suas bênçãos. Por isso, logo após registrar, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, o versículo completa assim, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia, que rega a terra. E isso significa que no entendimento do povo hipócrita, o favor do Senhor para com eles seria tão certo quanto o nascer do sol, a cada dia as chuvas da primavera. Mas em sua resposta, o Senhor também aplicou os fenômenos da natureza para falar da inconstância de Israel, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Oséias 6:4. Infelizmente, Israel estava agindo com falsidade. Olha o quanto de gente que é falso nesse mundo, não é brincadeira. Olha o quanto que este povo estava agindo com falsidade. O povo não buscou o Senhor verdadeiramente. Em vez disso, mentiu para ele. Leia Oséias 7, versículo 10 ao 16. Tudo isso mostra que aquele povo estava preocupado mesmo era com o castigo pelo pecado e não com o pecado em si. Os israelitas não estavam arrependidos genuinamente, apenas queriam escapar do juízo de Deus. O povo queria as bênçãos do Senhor, não um compromisso sincero com Ele. Queria uma aliança com base em rituais mecânicos e não com base em lealdade e sinceridade. Veja aqui que Deus não se agrada de coisa mecânica, de coisa robótica. Não seja mecânico, não seja robótico. Seja verdadeiramente leal aos seus princípios e sinceros. Sejam pessoas verdadeiras e genuínas. E não fake news. E não cópias. Sejam realmente verdadeiras pessoas. Lealdade e sinceridade é o que Deus quer. Os israelitas queriam felicidade e não a santidade. Queriam uma mudança das circunstâncias e não o do caráter. Então, que diferentemente do comportamento superficial
e inconstante dos israelitas do tempo do profeta Oséias em nossos lábios, que possam declarar de forma sincera e comprometimento as palavras conhecidas como: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aqui, o profeta nos faz um glorioso convite. O convite para conhecermos ao Deus que nos criou. O convite é formulado não para um evento ou para um momento, mas para uma prática contínua. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Somos chamados a embarcar num constante processo de conhecimento do Santo Deus. Deus que a si mesmo, a nós, se revela por meio de sua infalível palavra escrita, a Bíblia Sagrada. A própria Bíblia nos adverte para a consequência de não nos conhecer a Deus e a sua vontade. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias, capítulo 4, versículo 6. A consequência é inevitável para aquele que ignora o conhecimento da lei do teu Deus. A destruição é aquele que ignora os mandamentos do Senhor Deus. Infelizmente, também será que por ele é ignorado. Será que isso faz parecer que Deus pode ser cruel? Essa é a pergunta para você. Os que conhecem a sua palavra, saiba que não. Afinal, quem já ouviu falar de Deus, de outro Deus que, como este, tem oferecido o seu próprio Filho unigênito para morrer como homem em uma cruz, a fim de que as pessoas fossem libertas do poder do pecado e pudessem conhecer e viver a sua vontade. O que este Deus Santo, que faz tamanho sacrifício por cada um de nós, não pode tolerar que mesmo assim permanecemos indiferentes em querer conhecê-los? Não foi pouco que ele investiu em nós? A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que é perfeita a expressão da santidade assumiu a pena da nossa rebeldia. E por isso que se nós não fizermos caso deste tremendo sacrifício, que o nosso favor foi feito, não existe mais nenhum outro capaz de nos redimir. O Senhor Deus deseja mais que conhecemos do que lhe oferecemos, sacrifícios e holocaustos. Olha o que diz em Oséias capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero a misericórdia e não sacrifício. O conhecimento de Deus é mais do que os holocaustos. Coisa maravilhosa é adorar a Deus e prestar sacrifício e louvor. Mas antes de fazer isso, precisamos nos preocupar em conhecê-lo. Só assim o nosso louvor será recebido. Para aquele que está interessado em conhecer mais a Deus, a Bíblia orienta por onde começar. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O primeiro passo para se conhecer a Deus é temê-lo. A primeira coisa é a se fazer desejar obedecê-lo, o conhecimento da vontade de Deus. Eu quero te dizer que temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é você saber que a palavra dele, o que ele está te dizendo, você tem que obedecer como servo, como discípulo, como filho. Obedecer às suas palavras, o que está escrito, e não ter medo. Porque quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Então nós devemos ter medo. É totalmente diferente de ter medo. Buscamos a cada dia conhecer mais do nosso Senhor, a fim de obter a graça para cumprir os seus preceitos, e só assim tereis uma vida verdadeiramente
feliz com Deus. Ainda que venham as adversidades, Deus estará do nosso lado. Nós teremos lutas, mas teremos vitórias. Conhecer ao Senhor não somente colocar uma Bíblia debaixo do braço e dizer eu conheço a Jesus. Não, você tem que ter um relacionamento com Deus. É por isso que Deus te convida a todo momento que se relacione com Ele. Porque só assim você vai conhecê-lo verdadeiramente como Ele é. É conhecendo, é convivendo, é saber do que Ele gosta, é saber do que Ele não gosta. Então você tem que saber o que o Senhor Jesus gosta, o que o nosso Deus gosta e o que Ele não gosta. E aí sim você estará caminhando para realmente conhecer ao Senhor. E olha o que diz aqui no livro de João, capítulo 15, versículo 14 ao 16. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo o quanto ouvir de meu Pai, vos tenho conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vardes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes em meu nome, e ao Pai, Ele vos conceda. Então, o que Deus quer de você é que você consiga, e que você vai conseguir, e que você esteja aí atento a conhecer a Ele intimamente. Não na teoria, não porque você ouviu falar. Deus quer ter uma experiência com você. Ele quer te dar uma experiência. Então, para que você conheça melhor, você precisa aproximar-se dele. Que ele vai fazer conhecer a você. Ele mesmo disse para nós que todos os sábios gostariam de saber o que nós sabemos, mas não sabem. E ele revelou aos pequeninos, aos humildes de coração. A passagem bíblica está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25, que diz assim, naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, se você é realmente uma pessoa que quer conhecer ao Senhor, eu quero dizer para você que Ele vai revelar coisas que os sábios gostariam de saber e não sabem. Amém? E vamos agora, convido você para fazer uma oração final, para nós finalizarmos o nosso vídeo de hoje. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um que está aqui comigo. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, eu te dou graças por mais uma oportunidade que o Senhor tem me dado de estar aqui falando a Tua palavra nesse canal. Senhor, venha abençoar a cada um desses pequeninos que o Senhor já revelou a Sua palavra. Senhor, que essa pessoa possa Te conhecer, não somente, meu Pai, porque ouviu falar, mas que ela possa, Senhor Jesus, ter um relacionamento com o Senhor. Assim como Jó falou, que ele só conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora os seus olhos ouviram. Senhor, que possamos cada dia mais conhecer o Senhor, nós chamarmos de amigo, porque, Senhor Jesus, o Senhor é o nosso amigo, que sempre vai estar conosco. A Tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, que o Senhor estaria conosco. Pai, que o Senhor possa, meu Pai, guiar essa pessoa, guiar este homem, esta mulher de Deus para o caminho, que possa proteger de todo mal e que essa pessoa possa, Senhor, seguir, Senhor, os seus mandamentos, que esta pessoa siga, meu Pai, o Senhor, e que ela venha Te conhecer, meu Pai. Pai, que o Senhor possa derramar na vida de cada um deles as Tuas bênçãos celestiais e que ela sinta a Tua presença e que ele sinta a Tua presença e que essa pessoa, meu Pai, possa ser tocado agora e que ela e ele possa ser tocado agora com poder, com autoridade, que o Senhor possa revelar em sonhos, revelar, meu Pai, uma mensagem, que o Senhor possa falar com ele e com ela cada dia, que nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor e estar sempre, meu Pai, de ouvidos abertos a tudo que a Tua palavra diz, porque a Tua palavra diz, meu Deus,
Que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, todas essas bênçãos e já te agradeço. Amém.